Olá, eu sou o Tiago de Moraes e continuando o estudo do livro do profeta Ezequiel, hoje eu vou fazer aqui a chave de leitura para ajudar a descobrir a mensagem do profeta Ezequiel. Existe aqui no livro do profeta Ezequiel 7 pontos importantes na qual nós devemos estar atentos. O primeiro deles é a pessoa de Ezequiel. O segundo ponto, Ezequiel, o profeta dos gestos simbólicos. O terceiro ponto, Ezequiel, o homem das visões. O quarto, o caminho novo aberto por Ezequiel. Quinto ponto, problemas na redação do livro de Ezequiel. Sexto ponto, a Torá de Ezequiel. E o sétimo e último ponto, presença de Ezequiel no Novo Testamento. A pessoa de Ezequiel. Ezequiel era um sacerdote, como diz lá no livro de Ezequiel, no capítulo 1, versículo 3. Ele teve uma boa formação e um bom nível de instrução. O templo e o culto eram suas principais preocupações. Assim, entendemos a gravidade de suas denúncias. Suas palavras são dirigidas tanto em relação ao templo de sua época, maculado por ritos impuros, como está descrito em Ezequiel capítulo 8, e que seria abandonado pela glória de Deus, lá em Ezequiel capítulo 10. Quanto ao templo futuro, Ezequiel a partir do capítulo 40, para qual ele via a glória de Deus voltar, lá no capítulo 43. Temos poucas informações sobre a vida pessoal de Ezequiel. Seu pai, Buzi, estava entre os sacerdotes selecionados para o desterro na Babilônia, na primeira leva, sinal que ele ocupava um lugar de destaque no serviço do templo. Não temos certeza da sua idade, mas como ele demonstrou saber dos ritos e das funções sacerdotais, deveria ter mais do que 20 anos. Não sabemos se teve filhos, mas foi casado e ficou viúvo pouco antes da queda de Jerusalém. Tendo sido exilado muito novo, ele não pôde exercer seu sacerdócio no templo de Jerusalém. Pelas datas presentes no livro, sua atividade profética vai do ano 593 até 571 a.C. Ezequiel foi uma pessoa singular. Teve contínuas visões, realizou ações simbólicas com frequência, perdeu a fala por períodos relativamente longos e foi um tanto propenso a desânimos. Sofreu de paralisia, mas continuou trabalhando em seu leito de enfermo, onde está escrito no Ezequiel capítulo 4, versículo 4. A dor pela morte da esposa fez com que perdesse completamente a fala. Estes dados acabam revelando uma personalidade meio doentia. Ele provavelmente morreu na Babilônia. Como sacerdote, Ezequiel guardou o culto da lei e na história das infidelidades de Israel, como descrito no capítulo 20. A censura de eles terem profanado os sábados voltou com um refrão. Ele demonstrou horror às impurezas legais, como está descrito no capítulo 4, versículo 14, e uma grande preocupação por separar o sagrado do profano, como descrito no capítulo 45, versículos de 1 a 6. Na sua qualidade de sacerdote, resolvia os casos de direito ou de moral, e por isso o seu ensinamento assume um tom casuístico, ou seja, devem ser entendidas em diálogos com seus destinatários mais imediatos, as pessoas exiladas, como está em Ezequiel capítulo 18, versículo de 1 a 23. Durante o seu ministério, Ezequiel foi chamado por Deus de Filho do Homem. Esta expressão tem um sentido poético, significando um ser humano, a humanidade da pessoa na sua fraqueza e fragilidade. Ao chamar assim o profeta
o próprio Deus estabelece uma distância entre divindade e humanidade, entre Javé e o povo de Israel. Ao animar o profeta, chamando-o assim, o próprio Deus supera esta distância através da atuação de Ezequiel. Esta expressão é específica de Ezequiel, mas é retomada por Jesus ao falar de si mesmo e de suas fraquezas e humilhações. Uma possível tradução desta expressão seria Filho da Humanidade, como o próprio Jesus faz um paralelo com o título Filho do Homem, em Ezequiel. Não é adequado traduzir esta expressão por criatura humana, como o fazem algumas Bíblias. Segunda chave, Ezequiel, profeta dos gestos simbólicos. Mais do que qualquer outro profeta da Bíblia, Ezequiel multiplicou os gestos simbólicos e mímicas. Em suas atividades, Ezequiel fazia muitos gestos, como bater palmas, sapatear e dançar com frequência, como está descrito no capítulo 6, no capítulo 21. Representou com mímica o cerco de Jerusalém, como está descrito nos capítulos 4 e 5. A partida dos exilados, lá no capítulo 12. O rei da Babilônia na encruzilhada dos caminhos, lá no capítulo 21. E a união de Judá com Israel, no capítulo 37, versículo 15. Ações simbólicas são encenações públicas transformadas em oráculos. São muitas as ações simbólicas de Ezequiel. Logo no início de suas atividades, ele é convidado a engolir um livro, como está descrito no capítulo 3, versículo 3. Depois, temos as ações do tijolo escrito, da frigideira de ferro, das cordas e do pão assado sobre excrementos, como está descrito no capítulo 4. Em seguida, temos a faca afiada e a queima dos cabelos e da barba, como está descrito no capítulo 5. Temos também a encenação do desterrado, no capítulo 12. Até quando as provações que Deus lhe envia, como a morte da sua amada esposa, ele acolhe o fato como uma ação simbólica e um sinal para Israel, como descrito no capítulo 24. Na verdade, Ezequiel age como tinham agido outros profetas, como Oséias, Isaías e Jeremias. Mas a complexidade de suas ações simbólicas contrasta com a simplicidade dos gestos dos seus predecessores. Terceira chave, Ezequiel, o homem das visões. Seu livro contém apenas 4 visões propriamente ditas, mas elas ocupam um espaço considerável. Ezequiel, nos capítulos 1 a 3, de 8 a 11, capítulo 37 e dos capítulos 40 a 48. Estas visões do profeta manifestam um mundo fantástico, os 4 seres vivos do carro de Javé, como está escrito no capítulo 1, versículos de 4 a 28. As liturgias eróticas do templo, com seu pulular de animais e de ídolos, como descrito no capítulo 8, versículo de 7 a 18. A planície dos ossos que se reanimam, como está descrito no capítulo 37. Um templo futuro desenhado como em uma planta de arquiteto, de onde brota um rio de sonhos em uma geografia utópica, como descrito nos capítulos de 40 a 48. Este poder de imaginação estende-se aos quadros alegóricos que o profeta descreve. Os das irmãs Oola e Ooliba, no capítulo 23, do naufrágio da rica cidade de Tiro, nos capítulos 26 e 27, do faraó crocodilo, dos capítulos 29 e 32, da árvore gigante, no capítulo 31, e da descida do faraó aos infernos, no capítulo 32. As visões amplas e detalhadas de Ezequiel, algumas de difícil interpretação, apontam uma transição entre a profecia clássica e a nova profecia de cunho apocalíptico. Muitas dessas visões de Ezequiel são retomadas em Daniel
e no livro do Apocalipse. Quarta chave: o caminho novo aberto por Ezequiel. Diante da nova realidade do exílio, Ezequiel abre um caminho novo para o povo de Deus. Ele rompe com o passado da sua nação. Em seus oráculos, a lembrança das promessas feitas aos antepassados e da aliança concluída no Sinai aparece esporadicamente. Mas, se até aquele momento Deus não tivesse salvado continuamente seu povo, manchado desde o nascimento, para cumprir as promessas, mas para defender a honra do seu nome? E se a partir daquele momento Deus substituísse a aliança antiga por uma aliança eterna, e tal gesto por parte de Deus não fosse em recompensa de uma volta do povo para ele, mas por pura benevolência, por graça? O arrependimento viria depois. Um capítulo importante do livro é aquele no qual a responsabilidade coletiva do passado é substituída pela responsabilidade pessoal do presente, como está no capítulo 18. A pessoa é responsável pelo seu destino, a partir das opções que faz em vida. O messianismo de Ezequiel, aliás pouco explícito, já não é régio e glorioso. Sem dúvida, ele anuncia um futuro Davi, o qual será, porém, apenas pastor do seu povo, príncipe e não rei, pois não há lugar para reis na visão teocrática do futuro. Ezequiel rompeu com a tradição da solidariedade no castigo e afirmou o princípio da retribuição individual. Quinta chave: problemas na redação do livro de Ezequiel. Como já vimos, o livro parece ter recolhido oráculos escritos pelo próprio profeta Ezequiel. No entanto, uma série de questões literárias apontam um trabalho coletivo, organizado por seus discípulos, provavelmente sacerdotes como ele. Algumas dificuldades. 1. Tem várias repetições que indicam um trabalho coletivo. Exemplo: Ezequiel capítulo 3, versículo de 7 a 21 e capítulo 33, versículo de 7 a 9. Capítulo 18, versículos 20 a 25 e 33, versículos 17 a 20. 2. As indicações sobre a mudez do profeta estão separados por longos discursos, como capítulo 3, versículo 26, capítulo 24, versículo 27, capítulo 33, versículo 22. A visão do carro divino, como está no capítulo 1, versículo 4, até o capítulo 3, versículo 15, é interrompida pela visão do livro, lá no capítulo 2, versículo 1, até o capítulo 3, versículo 9. 4. A descrição dos pecados em Jerusalém, Ezequiel capítulo 11, versículos 1 a 21, é continuação do capítulo 8 e interrompe o relato da partida do carro divino, que é de Ezequiel capítulo 10, versículo 22, passa a ser a capítulo 11, versículo 22. 5. O livro é muito bem datado. No total, são 15 referências. Mas as datas fornecidas nos capítulos de 26 a 33, situando os oráculos após a queda de Jerusalém em 585 a.C., não se sucedem em ordem cronológica. Estas incongruências literárias dificilmente podem vir de um mesmo autor, que escreveu o livro de uma única vez. Provavelmente, elas são de discípulos e discípulas que trabalhavam a partir de escritos e lembranças. Apesar destas contradições, o pensamento, a proposta e a doutrina são explicitamente de Ezequiel. Sexta chave: a Torá de Ezequiel. Os capítulos de 40 a 48 formam uma ampla unidade literária, trazendo uma única visão. Em um plano minucioso de reconstrução religiosa e de um recomeço político,
o profeta revela a futura Jerusalém centralizada em um templo reconstruído. É como se fosse uma carta de fundação de um novo país. Segundo o próprio texto destas visões, a data é bem precisa. O profeta está entre setembro e outubro de 573 a.C. Em um texto seco e esquemático, bastante detalhado e minucioso, a visão mostra um plano de reconstrução para o país e para a cidade. No centro de tudo está o novo templo, para onde voltará a glória de Deus. Os grandes agentes deste novo Judá são os sacerdotes. Ezequiel, na verdade, aponta para uma reconstrução após o exílio, comandada pela classe sacerdotal sadoquita. As visões de Ezequiel estabelecem um novo estatuto político e religioso, uma nova redistribuição da terra e um novo calendário litúrgico. São orientações para a comunidade que retornaria a Judá quando terminasse o exílio. Seu objetivo era conscientizar as pessoas exiladas de que uma hora o exílio iria terminar e, ao mesmo tempo, elas deveriam ter um projeto de reconstrução da nação destruída. Ezequiel buscou dar uma nova organização ao povo de Deus, descrevendo a comunidade perfeita. Seu projeto seria retomado no pós-exílio pelo profeta Zacarias e pelo sumo sacerdote Josué. Sétima e última chave: a presença de Ezequiel no Novo Testamento. Existem muitas referências ou alusões às passagens de Ezequiel nos livros do Novo Testamento. O livro de Ezequiel, capítulo 32, versículo 7, junto com outras passagens apocalípticas, é citado em Mateus, capítulo 24, versículo 29, e Lucas, capítulo 13, versículos de 24 e 25. Em Marcos, capítulo 8, versículo 18, Jesus cita a passagem de Ezequiel, capítulo 12, versículo 2. Já vimos como Jesus assume para si mesmo a expressão Filho do Homem, característica da profecia de Ezequiel. Jesus apresenta-se assim diante da reação à sua mensagem por parte dos sacerdotes, escribas e fariseus, como descrito no Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 20, no capítulo 11, versículo 19, no capítulo 20, versículo 28. Mas grandes referências são feitas por Jesus em parábolas, como na parábola do bom pastor, como descrito no Evangelho de João, no capítulo 10, versículos de 7 a 16. Inspirada em Ezequiel, capítulo 34, versículo de 23 a 30. E que também inspira outras citações, como em Mateus, capítulo 25, versículo de 31 a 46, Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 10, e no capítulo 15, versículo de 4 a 7, no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 20, no 1 Pedro, capítulo 2, versículo 25, e no capítulo 5, versículo de 2 a 4. Da mesma forma, a alegoria da vinha, em João, capítulo 15, versículo de 1 a 6, é inspirada na parábola da vinha de Ezequiel, no capítulo 15, versículo de 1 a 8, e no capítulo 17, versículo de 6 a 10. E o lamento de Ezequiel sobre Jerusalém, lá no livro de Ezequiel, capítulo 16, versículo de 1 a 5, inspira Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo de 2 a 14. Outras alusões são a denúncia dos pecados do povo, que estava também no livro de Ezequiel, capítulo 7, versículo de 15 a 22, que é citado também no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo de 16 a 19. A santificação do nome de Deus, que também foi mencionado por Ezequiel, capítulo 36, versículo 23, que também foi mencionado no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 9. O desejo divino que todos se salvem, que Ezequiel falou lá no capítulo 18, versículo 23, foi também falado no 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. O julgamento que começa pela casa de Deus,
que Ezequiel fala lá no capítulo 9, versículo 6. Também é falado no 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17. A recusa em comer alimentos impuros, como Ezequiel capítulo 4, versículo 4, também é mencionado nos Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 14. Mas a grande releitura de Ezequiel no Novo Testamento encontra-se no livro do Apocalipse. Exemplos. A visão do carro de Javé, que está descrito lá no Ezequiel capítulo 1, versículo 4 até 26, inspira Apocalipse capítulo 4, versículo de 6 a 8. A visão do livro, que está descrito no Ezequiel capítulo 2, versículo 8 até capítulo 3, versículo 3, é relido no Apocalipse capítulo 5, versículo 1 e no capítulo 10, versículo de 8 a 11. A visão do fim próximo, que Ezequiel fala lá no capítulo 7, versículo de 1 a 9, é falado mais uma vez no Apocalipse capítulo 8, versículo 13, capítulo 9, versículo 12, capítulo 11, versículo 14. Os assinalados com o sinal da cruz, Ezequiel capítulo 9, versículo 3 e 4, é retomado no Apocalipse capítulo 7, versículo 2 e 3 e no capítulo 9, versículo 4. O lamento denunciando a prostituição, lá no Ezequiel capítulo 16, versículo de 35 a 43, inspira Apocalipse capítulo 17, versículo 15 e 16. A ampla denúncia de Ezequiel sobre a cidade de Tiro, nos capítulos 26 a 28, inspira o Apocalipse sobre a cidade de Roma, da grande prostituta, no capítulo 18, versículo de 1 a 24 de Apocalipse. A visão dos ossos cegos, que está escrito lá no Ezequiel capítulo 37, versículo de 9 a 10, é retomada no Apocalipse capítulo 11, versículo 11. O reino de Gog, no Ezequiel capítulo 38, versículo de 1 a 7, é retomado em Apocalipse capítulo 20, versículo de 7 a 10. A convocação das aves do céu, Ezequiel descreve lá no capítulo 39, versículo de 17 a 20. É retomado no Apocalipse capítulo 19, versículo 17 e 18. A água que purifica e traz vida, está escrito lá no Ezequiel capítulo 47, versículo de 1 a 12. Inspira o Apocalipse capítulo 22, versículos 1 e 2. A visão da Nova Jerusalém, Ezequiel capítulo 48, versículos de 30 a 35. É retomada em Apocalipse capítulo 21, versículos 12 e 13. Entre outros exemplos. Então, gente, essa foi a chave de leitura para vocês terem uma noção ao lerem os 48 capítulos do livro do profeta Ezequiel. Acesse também o site tmnreligião.blogspot.com. Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, curta, comente e compartilhe esse vídeo. Fiquem todos com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.